Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje iremos aprender sobre as línguas originais. É uma breve introdução às línguas originais. E antes de iniciarmos a nossa aula, convido vocês a irem na descrição do meu vídeo. Lá estará a minha chave Pix, onde vocês poderão enviar um valor considerável e até mesmo sugestões e dúvidas, para que em breve eu possa saná-las, ok? Então temos aqui o primeiro slide. E o segundo, a gente vai ficar preso em alguns quesitos que eu vejo que é de suma importância e a gente vai refletir sobre eles, ok? Então, a Bíblia foi escrita em três diferentes línguas, em folhas de junco, em forma de rolos e também em pergaminhos durante 16 séculos em três continentes, por aproximadamente 50 autores, com um único tema central, que é Jesus, sendo inerrante, inefável, a única regra de fé e prática e a única maneira de conhecer realmente a Deus e o seu propósito. Então temos aqui o primeiro ponto. A Bíblia foi escrita em três diferentes línguas. Quais são? Se você pegar o Antigo Testamento, você vai observar que ele foi escrito em duas diferentes línguas. Quais? A sua grande porção em hebraico, uma língua semítica com uma escrita meio que quadrática, e também uma pequena porção em aramaico. Por mais que o aramaico seja também uma língua semítica, a língua aramaica, ela pode até ter um alfabeto muito parecido no sentido de meio que na pronúncia de letras com o hebraico. Só que se você estudar profundamente a língua, você vai observar que ela tem não só o seu alfabeto diferente, mas a sua gramática diferente do hebraico. Até então, um dos hebraicos, quer dizer, um dos desenvolvimentos da língua hebraica é o pós-exílio, que é uma mistura linguística entre o aramaico e o hebraico, que geralmente é este hebraico que estudamos em seminários e faculdade, que é o hebraico bíblico, ok? E o Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Grego koiné é o grego comum. Koiné significa comum. Então, toda a porção do Novo Testamento foi escrita em grego koiné. Foram escritos em folhas de junco, um material muito usado no Antigo Oriente Médio, mas não era o único, ok? Tem outros materiais, como por exemplo, peles de animais, em forma de rolos. E mais para frente, em pergaminhos. Isso mais para frente, por exemplo, no período do Novo Testamento. Durante 16 séculos, então temos aqui de Moisés ao nascimento de Cristo. 15 séculos. Foi nesse período que foi escrito o Antigo Testamento. Da vinda de Cristo, que foi o seu nascimento, ao ano 100, que foi basicamente mais ou menos no ano 96, que foi escrito o Apocalipse, temos aí quase 100 anos, que basicamente dá um século, fazendo com que tenha 16 séculos, aproximadamente. Foi escrito desde Tiago a Apocalipse. Gustavo, por que Tiago? Porque Tiago, segundo a datação, foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Ok? Foi escrito entre o ano 44 a 49 depois de Cristo. Em três continentes diferentes. Três continentes, no caso é, por exemplo, a Europa, a África, etc. Por aproximadamente 50 autores. Temos então aí uma aproximação. Por que uma aproximação? Porque não temos como saber de forma exata quantas pessoas escreveram toda a Bíblia. Então por isso que é aproximadamente. Temos então em relato que foi Moisés, Josué, Samuel, temos Salomão, por exemplo, Mateus, Paulo, Lucas, Silas, alguns personagens no livro de Salmos. Salmos é uma coletânea de 5 livros dentro dele. Então não sabemos
de forma bem profunda quem escreveu todo o livro de Salmos. Sabemos que é uma coletânea de 5 livros, mas não sabemos de forma exata quem o escreveu. Então, 50 autores com o único tema central que é Jesus. Então, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, o tema central é Jesus, porque é ele que é o tema central. Ele que é o propósito, porque se não fosse por ele, não estaríamos aqui. Estaríamos já condenados ao inferno. Inferno que eu falo não é o Hades nem o Sheol, mas sim a Guiena, que é realmente o lago do fogo do inferno. Sendo inerrante, sem erros, inefável, sem falhas, a única regra de fé e prática. Por que a única regra de fé e prática? Porque é através da Bíblia que você tem que ter uma conduta, uma moral, uma ética, um segmento. E esse segmento tem que ser baseado no quê? Nos ensinos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, principalmente de Jesus. Ok? E a única maneira de conhecer realmente a Deus. E por que a única maneira de realmente conhecer a Deus? Porque Deus deixou escrito o Antigo, o Novo Testamento, esse compêndio de livros, ele deixou escrito e é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus, não contém, é a palavra de Deus. E por ser a palavra de Deus, devemos ler e estudar. Devemos lê-la, devemos estudá-la, devemos realmente colocá-la em prática, porque ela envolve não só uma conduta ética moral, mas envolve uma questão de fé, de espiritualidade e principalmente ouvir a voz de Deus, porque é através da Bíblia que ouvimos a voz de Deus, porque é através dela que realmente conheçamos a Deus. Qual que é a ideia de conhecer a Deus através da Bíblia? Porque é a única revelação de Deus. Deus não se manifesta em revelações. Deus não se manifesta em sonhos. Ah, mas Gustavo, eu tive uma experiência espiritual. Compare com a Bíblia. A Bíblia corrobora a visão que você teve? A visão que você teve não anula ou não distorce nenhum texto bíblico? Se distorce, se anula, é em vão e não foi Deus. Essa é a realidade. Por quê? Porque Deus já deixou revelado, através das Escrituras Sagradas, aquilo que Ele quer. Principalmente o seu propósito. Se você quer saber o seu propósito no mundo, leia a Bíblia. Se você quer saber de onde você veio, para onde você vai, se caso você morrer com Cristo ou sem Cristo, lá está. Se você quer saber o fim do mundo, lá está também. Eu não falo, tipo, o livro de Apocalipse. Não. O livro de Apocalipse é um ponto só para você saber o final de tudo. Então, através da Bíblia, você realmente conhece a Deus. Não é através de revelações, supostas revelações, supostas línguas estranhas, que realmente é estranha. Tão estranha que nem na linguística tem uma prova empírica de que fato é uma língua. É blá 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 blá. É através da Bíblia. A Bíblia que é a sua única regra de fé e prática. Fora dela, é procedência maligna. Então, tome cuidado. Por isso que através da Bíblia você conhece realmente Deus, porque lá está a revelação completa. Completa assim. Você vai saber o que é necessário de Deus lá. Porque a Bíblia é um ponto só do iceberg do que de fato é Deus. Porque Deus é imensurável, é imenso. É imenso, 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 imenso. Não tem como você pegar Deus e através de um sistema epistemológico você conhecer de forma profunda Deus. Deus é um ser imaterial, atemporal. Não tem como você fazer uma prova empírica e trazer um estudo de forma realmente detalhada de quem é Deus. Mas através das escrituras sagradas, a gente estudando, a gente consegue conhecer Deus de uma forma melhor, de uma forma que Ele realmente deseja, que é uma forma necessária.
A nossa capacidade humana cognitiva não suporta conhecer Deus de forma profunda e de forma imensa. Por isso que ele deixou o necessário para conhecê-lo. Por isso que precisamos estudar de forma profunda as Escrituras Sagradas. Se a Bíblia, apenas com a Bíblia, já é difícil, imagine se a gente conhecesse um pouco mais dele de uma forma como ele realmente é, de forma imensa. A gente ia ficar louco. Então, por isso que a Bíblia mostra como Deus realmente quer que o conheçamos, ok? Que é a forma necessária. Quando a gente tiver capacidade cognitiva com o corpo glorificado e incorruptível, quem sabe Deus não dê essa capacidade para nós. Então temos aqui as 3 línguas que a Bíblia foi escrita. Então o hebraico foi usado em grande parte do Antigo Testamento e uma pequena porção em aramaico. Já o Novo Testamento foi usado apenas o grego koiné. Possivelmente a minha tela esteja tapando o alfabeto grego, mas não tem problema. Quando eu for explicar o alfabeto grego, eu coloco a tela sem estar cheia. Então temos aqui o alfabeto hebraico, são essas letrinhas aqui. Lembrando que o hebraico, não só o hebraico, mas também o aramaico, se escreve da direita para a esquerda. Deixa eu ver se eu pego algum livro aqui para fazer uma representação. Aqui, ó. Esse aqui é o livro. A gente lê ele o quê? Da esquerda para a direita, não é isso? Então a gente vai abrir o livro assim. O hebraico e o aramaico não. Primeiro, ele não se abre assim, ele se abre assim. Ao contrário. Aí você vai abrir ele assim. Aí no lugar de você ler da esquerda para a direita, você vai ler da direita para a esquerda. E eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui é a primeira letra em hebraico, que é o Aleph. Então você vai ler Aleph, o Bet, o Gimel, o Dalet, o Re, o Vav, o Zain, o Het, o Tet, o Yud, o Kaf e assim vai. Aí você vai aprender que não só o hebraico, mas também o aramaico, ele se lê e se escreve desta forma. Só vou colocar o fone aqui para carregar, rapidinho. Top. Não só o hebraico, mas também o aramaico se escreve e se lê assim, da esquerda para a direita. Então você pega daqui para cá e você vai indo, diferente do alfabeto grego. Mas olha que interessante, a escrita do aramaico. Ela é muito parecida com a escrita paleohebraica. Para quem já estudou o hebraico bíblico, sabe que o hebraico bíblico que estudamos é um hebraico que tem uma escrita quadrática, o hebraico que é pós-exílico, que tem influência do aramaico, mas se você pegar lá o hebraico arcaico, o paleohebraico, o hebraico pré-exílio, etc., você vai observar que é muito parecido com a escrita aramaica, muito parecida mesmo. Olha que interessante. O aramaico também se lê da direita para a esquerda. Agora, o grego já é diferente. Eu vou tirar da tela máxima aqui, espero que vocês possam ver. O grego já é da esquerda para a direita, é normal, como se fosse o português que lemos hoje. Então temos aqui o alfa, o beta, o gama, o delta, o epsilon, o zeta, que também pode ser pronunciado como zeta. E aqui vai. Sempre da esquerda para a direita, como se fosse realmente um livro em português. Você vai pegar aqui o escrito e você vai ler assim, normal, da esquerda para a direita. Então, este aqui é os alfabetos. É muito interessante quando você aprende o hebraico, o grego. Eu sei um pouco de aramaico, mas não é uma língua que eu
goste ou que tenha curiosidade de aprender. Mas é uma língua que realmente foi usada, e muito usada mesmo. Para vocês terem ideia, o aramaico ele teve uma influência tão grande no cativeiro babilônico que os judeus eles perderam a fala do hebraico, uma fala como língua materna. O aramaico foi colocado como uma língua materna para os judeus, e adivinhe qual língua o povo judeu falava no Novo Testamento, principalmente Jesus? O aramaico. Exatamente. Então, o aramaico tem a sua grande influência, principalmente no Novo Testamento, e é muito interessante isso daí. Então, temos aqui uma Bíblia no hebraico com a sua grafia computadorizada. É uma grafia muito fácil de ler quando você estuda, aí fica muito fácil mesmo. Aí temos aqui, ó, se lê daqui pra cá, gente. Não se lê daqui pra cá, mas se lê daqui pra cá. Então, por exemplo, aqui é a página 29, aqui é a página 30. Então, por exemplo, eu pego aqui, essa palavra aqui, e leio daqui, veio pra cá, veio pra cá. Quando eu terminar todo escrito aqui, eu vou lá em cima e leio. Aí pego a página e viro e começo da direita para a esquerda. Então isso aqui só é uma representação de uma Bíblia hebraica. Temos aqui um escrito em aramaico, a imagem está meio com pixel 1, muito ofuscada, mas basicamente é a mesma ideia, sempre da direita para a esquerda. E é muito parecida com o paleo-hebraico, a escrita. E temos aqui o grego. Mesma coisa do português, sempre da esquerda para a direita. Aí temos aqui, ó, alguns escritos. E aqui temos uma representação de como que é escrito no hebraico, como que é transliterado do hebraico, como que é traduzido do hebraico. Temos aqui, ó, a primeira palavrinha. Se vocês, mais pra frente eu vou explicar isso daqui, porque tá aqui em cima a explicação, mas se vocês observarem, a palavra Gênesis não é uma palavra portuguesa e nem hebraica. É uma palavra grega, que a gente vai ver o que significa. Mas quando você pega a Tanakh dos judeus, vocês não vão encontrar Gênesis. Vocês vão encontrar Bereshit. Bereshit, vocês vão encontrar. Que significa no princípio, em princípio, ou princípio. Olha como se translitera. Bereshit. Se translitera assim. Temos Bara, Elohim. Elohim. Et Hashmai Ve'et Haaretz. Então temos aqui todo o versículo 1 do capítulo 1 do livro de Gênesis. Que significa no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí tem uma outra questão interessante. Gênesis vem de uma concepção de Bereshit, mas é uma palavra grega que é Gênesis. Gênesis significa também princípio, origem. Mas olha que interessante a explicação. O nome do primeiro livro da Bíblia se chama Bereshit. Bereshit. Por que o primeiro livro da nossa Bíblia se chama Gênesis? No século IV a.C., houve uma tradução feita pelos gregos que se chama em latim Septuaginta. Essa tradução foi feita do hebraico para o grego, sendo assim o que temos de nomes como Gênesis, que é Gênesis, Êxodo, que é Exodus, é influência helenística, porém isso não interfere em nada, pois Gênesis significa origem, nascimento, a mesma ideia de Bereshit. Então é só uma curiosidade para vocês. E temos aqui então uma explicação sobre as traduções. Por que tantas traduções? Então aqui
Tem a Bíblia anteriormente havia sido escrita em hebraico, grego e alguns trechos em aramaico, então por que foi traduzida para outras versões? Primeiro, disponibilizar a mensagem divina a quem não tivesse acesso aos manuscritos, e segundo, auxiliar na tarefa da evangelização missionária. O que acontece? Quando você disponibiliza a mensagem divina a quem não tem acesso aos manuscritos, fica mais fácil. Por quê? Porque imagine, você vai evangelizar uma pessoa. Você vai pregar para uma pessoa. Ou vai pregar no culto. Aí você lê o texto todo em uma língua que não é a materna. Aí primeiro, você vai ter que tomar o cuidado de ler corretamente. Segundo, de traduzir corretamente. E terceiro, de interpretar corretamente. Ou seja, são 3 trabalhos. 3 trabalhos que você vai ter que fazer ali na hora. Aí o que acontece? Você vai ter mais dificuldade. Então, isso traz uma acessibilidade não só para o orador, o emissor, mas também para o receptor. Por isso que é uma acessibilidade bem melhor com a tradução. E você tem várias traduções, como as mais antigas, que são as Almeidas, e as mais atuais, que são as novas Almeidas. Por exemplo, a NAA, Nova Almeida Atualizada, a NVT, que é a Nova Versão Transformadora, entre outras. Aqui eu falo sobre uma tradução literal, uma tradução livre, que basicamente são a maneira que você traduz um texto, como por exemplo, uma tradução literal. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, que aumenta, corrigida e revisada, fiel. Uma tradução livre, as pessoas que vivem de acordo com a sua natureza humana não podem agradar a Deus, que é a NTLH. Mas basicamente ficaria assim, ó. Esse aqui é o texto de 2 Coríntios 5,14 e ficaria assim, ó. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Já uma tradução que eu fiz ficaria mais ou menos assim, ó. Porque o amor de Cristo que nos controla, porque entendemos que se um morreu por todos, então todos morreram. Então a palavra constranger está no sentido de controlar. Controlar, como assim? Quando você vive uma vida para Cristo, querendo ou não, você tem que fazer a vontade dele. Só que não é uma vontade imposta, uma vontade opressiva. É uma vontade que surge através do Espírito Santo. O Espírito Santo ele coloca uma nova mentalidade, porque ele vai renovar a mentalidade que você tem. Ele vai renovar os seus desejos, suas vontades, as suas emoções, porque é isto que o Espírito Santo faz. Ele regenera, ele vivifica o seu interior, e o interior ele acaba externando em forma de ações e falas, e você acaba tendo uma vontade de fazer a vontade de Cristo. Então a palavra controlar ela está no sentido de fazer a vontade de Cristo, não está no sentido pejorativo de opressão, de imposição, mas é uma vontade que você sente de obedecer e fazer a vontade de Cristo. Essa é a ideia. Eu já dei uma aula sobre 2 Coríntios 5,14. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, eu só vou passar aqui os slides para vocês verem, mas já está aqui no canal. Temos aqui o texto majoritário, uma tradução literal do texto. Aqui temos uma explicação. Se vocês quiserem, já está no canal o vídeo, mas eu só vou passar aqui só para vocês verem como que funciona, ok? Vão dando um pausa. E por fim é isso. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Não se esqueçam de inscrever-se no canal e mandarem as suas dúvidas e sugestões, ok?